eu vou falar um pouco sobre promoção de saúde mental, né, que é algo extremamente importante no nosso meio atualmente, devido ao alto índice de suicídio dentro da própria igreja, né? Infelizmente, eticamente, o suicídio ele não pode ser promulgado, falado, porque existe toda uma questão ética por trás dessa questão. Por isso, dificilmente você vai ouvir falar, por exemplo, do suicídio infantil, vai ouvir falar de forma aberta. Agora, devido ao YouTube, enfim, a velocidade da informação, vocês ainda escutam. Mas, antigamente, juridicamente, os advogados que estiverem por aí devem saber que não pode, né? Não pode haver essa promulgação. Até porque ideia, ação, ideação. A pessoa tem um pensamento, uma ideia e acaba juntando com a sua ação. Ok? O irmão disse para eu sou meio leiga nesse aqui, irmão. Por isso que eu posso colocar aqui para o ladinho? Tem como alguém? Ah, é leve. Deixa eu colocar aqui para o lado para eu poder chegar com vocês. Então vamos lá. Vocês conhecem esse personagem? Não? Ele é o Coragem. Quem conhece esse personagem aí, levanta a mão. Anos 80, né, irmão? Também sou dessa época. Então vamos lá. O Coragem, por que eu gosto muito do Coragem? Porque ele representa muito essa questão da saúde mental para a gente. Pelo menos para mim, né, nas minhas ideias aqui. Porque, vocês já repararam quanto ele é confuso? Quanto ele é ambíguo, né? Quanto ele é... Tem hora ele está depressivo, hora ele está psicótico, esquizofrênico. Ele está ansioso, assustado, com raiva, com medo. Enfim. Bom, gente, por que eu vim falar um pouco mais sobre a dimensão do nosso problema? Porque vocês devem saber... Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que desarrumou o meu slide, mas ok. Por que eu preciso primeiro falar para vocês sobre a diferença de saúde emocional para saúde mental? As pessoas confundem muito esses dois termos, certo? Saúde mental, aqui, químico. Está vendo ele vendo alguma coisa? Ele está vendo algo ali, né? A parte mais... É aquele cara que vê literalmente a vaca voando, vocês já ouviram falar? Né? Olha, esse fulano está fora da caixinha, essa pessoa está... Então, são os adoecimentos mentais, aqueles que realmente têm uma questão química, né? Neurológica, mental, são os problemas mentais. Emoção, tudo aquilo que envolve as nossas emoções, raiva, medo, quem aí não viu Divertidamente, né? Então, vocês perceberam naquele filme que as nossas emoções nos adoecem, certo? Então, essa é a diferença. Isso quer dizer que a gente... não vai ter problemas nas nossas emoções, como nas doenças mentais? Não, né? Quantos aqui já não devem ter visto alguém em casa com muita raiva, que chega a ser patológico? Na clínica, eu tenho uma adolescente que a maior demanda dela é: o meu pai tem raiva. Meu pai, não sei, ele tem algum problema. Ela fala assim mesmo, ele tem algum problema, aquele homem só vive com raiva. A demanda dela há 6 meses é: meu pai tem raiva. Gente, é patológico, não é natural isso, não é verdade? Então, vocês entenderam a diferença, né? E o crente? E o cristão, né? A gente não é alecrim dourado, né, pastora? Literalmente não somos alecrim dourado. A gente, enquanto cristão... Como eu coloquei ali embaixo, crente, ele é corpo, alma e espírito. A única coisa dessas 3 coisas aí, nas quais nós fomos e seremos ainda mais transformados, é no espírito. Porque no corpo, amado, biologicamente, nós temos taxas químicas que, quando elas baixam neurologicamente, a gente adoece emocionalmente. E aí tudo desanda, né? É o teu corpo, né? Certo? E aí a gente tem na Bíblia alguns exemplos. Eu não podia deixar de trazer isso porque é de extrema importância. Afinal, eu tenho que ser grata também à pastora, né, essa comunidade, que tem me abraçado. E se tem uma coisa que eu gosto daqui, é a parte da atenção básica à saúde da população mais carente. Eu acho isso maravilhoso, né? As ações que a igreja promove e etc e tal.
Bom, eu vou falar rapidamente desses 3 exemplos aí, muito simples. Se vocês quiserem olhar depois os versículos, fiquem à vontade. Noemi, Davi e Elias, né, são os maiores exemplos, pelo menos para mim, de que existiu sim pessoas extremamente fiéis a Deus que também adoeceram. Davi, por exemplo, a gente chama, a gente só desconfia, tá, amado? Só desconfia, nossas leituras. Que ele provavelmente sofria de transtorno pós-guerra. Davi era um guerreiro, a gente não pode esquecer isso. Vocês já viram aqui um policial, como é que ele é mentalmente hoje em dia? Eu fiz em acho que 2017, 2016, por aí, eu fiz um artigo para o Congresso Internacional de Psicologia Jurídica aqui, que foi sediado aqui em Belém, e eu apresentei um trabalho junto com uma colega falando sobre o adoecimento mental dos policiais militares. Queridos, vocês não têm noção do tanto que esse povo é doentinho. São extremamente doentes, certo? E hoje não é mais tanto a questão do confronto com a possibilidade de morte, e sim muito mais com a possibilidade de ter sonhos dilacerados. Foi essa, inclusive, a nossa conclusão. Por quê? Porque ele é colocado diante de total falta de caráter. Aquele jovem vai ali, eu vou ser um policial, eu vou salvar as pessoas e etc. Chega lá dentro da corporação, só corrupção. E aí ele começa a adoecer, porque ele é colocado na rua, sabe para quê? Mata. Você tem que ser iniciado. Você tem que matar. Aí ele começa a adoecer. Aí ele começa a bater na mulher em casa, né? Quem aí foi esposa de policial sabe do que eu estou falando, né? Enfim, são vários. Davi provavelmente pode ter passado por isso, porque ele vivia com o sangue banhado na cintura. Sua espada vivia cheia de sangue. Qual é o ser humano que pode suportar um negócio desse? Dormir em paz? O cara possivelmente deveria viver agoniado, porque ele era corpo, gente, não estava transformado não, né? Ainda, Noemi disse nesse versículo, precisamente, ela disse o seguinte: vou embora porque eu estou velha. E aí lá na frente eu vou falar para vocês sobre o quanto a gente tem pensamentos distorcidos e o quanto eles nos adoecem. E Noemi, nesse versículo específico, ela disse: olha, Ruth, vai. Para outra, vai, porque não dá, eu estou velha. Era essa a distorção mental, psicológica que ela tinha dela própria. Elias nem se fala. Elias, a gente vê um Elias, em dado momento, inclusive tem gente que desconfia que Elias era bipolar. E aí eu vou explicar depois para vocês sobre bipolaridade, que não tem nada a ver com eu acordo bem e à tarde eu estou mal, tá, gente? Não é isso. Elias, ele é um exemplo fantástico disso, porque ele vai lá no fundo, literalmente no fundo do poço, mas retorna, né, para a glória do Senhor. E então, o crente, ele pode sim, querido, adoecer, tá? Como a irmãzinha ali falou, daqui para baixo, daqui para cima também. Porque nós temos cérebro, né? Nós somos uma máquina, o Senhor aqui nos deu um corpo. E se alguém sobrevive, como ela falou, com um câncer, por que não vai sobreviver com depressão? Com ansiedade, né? O milagre às vezes está no processo, querido. E é muito difícil nós admitirmos isso. E aí eu trago um testemunho pessoal meu, né? Eu digo que eu não sou psicóloga à toa. Eu com 16 anos, inclusive isso daqui é uma coisa que eu acho que se tem 3 pessoas no mundo que sabem dessa história, são o meu próprio psicólogo pessoal, essa psicóloga particular que fez isso em 1900 não sei quando, e a minha mãe. Minha família inteira não sabe, vou ficar sabendo agora. Eu com 16 anos, com 15 anos perdi meu pai em um acidente de carro lá no bairro do Guamá. E a partir daí eu repeti de ano. A minha mãe percebeu, né, o meu irmão já tinha adoecido também emocionalmente, meu irmão teve uma crise por 8 meses de questões mentais, o nome dele é Lázaro, e porque o meu pai, ele infelizmente faleceu no braço dele, depois do acidente, e a minha mãe percebendo que eu estava extremamente triste, faltando aula, enfim, muito mal, me levou num posto de saúde, pelo amor de Deus, dei um glória a Deus pelo SUS. Era para o crente falar em línguas, quando falar no SUS.
Porque, amados, pense numa coisa que é prova do amor do Senhor na nossa vida. Aqui no Brasil é o SUS, tá? Então, assim, ela me levou no posto de saúde, eu encontrei uma psicóloga de lá, e essa psicóloga, ela literalmente mudou minha vida. Por quê? Primeiro, eu já era cristã, eu nasci, né, no Evangelho, para a glória do Senhor. A minha mãe e meu pai, minha mãe principalmente, um grande exemplo para mim. E como eu era cristã, eu já fazia parte assim, de tudo que vocês possam imaginar na igreja com 15 anos. E tem aquela coisa do ministério e etc. E tal. Eu tinha maior vergonha de dizer que eu tinha algum tipo de problema emocional. Eu não entendia nada sobre isso, mas eu tinha vergonha do mesmo jeito. Por isso eu pedi para minha mãe, não conta para ninguém, porque vão dizer que eu sou louca na igreja. Eu tinha esse preconceito, como eu tenho certeza que muitos têm. E a minha mãe me levou, eu fiquei um bom tempo em atenção, escondida, não deixei ninguém saber. E, na época, o tempo passou, eu me tornei coordenadora de jovens na igreja, né? Acho que com uns 17, 18 anos por aí, não lembro. Então, era muitos jovens. Enfim, sabe aquela pessoa que fazia de tudo na igreja? Se mandasse varrer, eu varria. Enfim, fazia de tudo. E aí, a vergonha era muito grande, porque eu queria continuar o tratamento, mas eu faltava, justamente por causa disso, porque eu vivia um conflito. Mas, Senhor, eu tenho que ter fé, né? Eu não posso viver craquelada nesse negócio de doença, não sei o quê, tá? Enfim, os anos se passaram. Minha mãe sofreu com um câncer, um tumor, né, no cérebro, um meningioma peritoclival. É um nome esquisito, mas era uma bola gigante na cabeça. E eu passei como cuidadora dela 18 anos, queridos. Inclusive, pastora, tem um trabalho, né, também que eu produzi sobre o cuidado, né, o conflito do cuidador e a pessoa em estado terminal. E é maravilhoso, uma bênção na vida dos cuidadores esse trabalho. Porque não é fácil ser cuidador, ainda mais de 18 anos. Inclusive, a minha fé, ela aumentou muito nesse processo. Lá embaixo, porque nós somos assim, queridos, nós somos... Como é que funciona o coração? Estou vendo ali que a doutora está bem ali agora. Ali, achei. Como é que funciona? Como é que a gente sabe que tem vida na gente, hein, pastora? Quando ele está batendo. Quando ele está batendo, ele está em linha. É assim que a gente tem vida. A vida, se ficar assim o coração, não tem vida. Então, se você é cristão, é assim, ó. E em todos eles, lá no final eu vou dizer, o Senhor está conosco. Independente de baixo ou cima, baixo ou cima. Então, eu descobri que meu maior milagre com relação à minha mãe, ela não foi curada, o tumor não diminuiu. A gente passou 18 anos nesse processo. E acreditem, a gente em nenhum momento deixou de acreditar que o Senhor era a nossa força. Isso, para mim, assim, foi um dos meus maiores aprendizados de vida, né? E, inclusive, foi o que me formou. Eu digo não, né? Uma frase do Freud. O psicólogo, ele se forma no divã. E, nesse processo, eu voltei a procurar a minha primeira psicóloga, voltei meu tratamento, enfim. E foi só bênção, graças a Deus. Hoje em dia, eu faço enquanto psicóloga, a gente precisa fazer, né? A nossa própria psicoterapia. Enfim, vocês entenderam, então, né, queridos, que nós temos neurotransmissores que, quando eles se baixam, tá, eles vão afetar as nossas funções químicas do cérebro e isso vai, sim, afetar as nossas emoções. Então, não adianta. Setembro Amarelo, né? Por que eu coloquei o coragem? Vocês vão ver o coragem em tudo quanto é canto aqui, tá? Existe um termo na psicanálise que fala sobre o sujeito, né? O sujeito. Assujeitado. Por quê? Porque nós somos assujeitados a todo o nosso contexto. Por que a psicanálise ela não utiliza o termo pessoa, né? Sujeito, porque pessoa assujeitado a todo o contexto em torno. Tudo aquilo que me forma, tudo aquilo que eu sou, a minha família. Quando eu vou fazer meu primeiro atendimento, geralmente eu dou uma roda da vida para as pessoas e mostro para elas que a vida delas é muito mais do que somente aquele momento pelo qual ela foi me procurar. Tanto que a pessoa vai me procurar por um motivo, quando ela vê, ela sai de lá, ela diz, meu Deus, eu pensei que eu tinha um problema só. Eu disse, pois é, mas você tem que organizar muito mais do que só isso, porque você é líder, né? Você tem que gerenciar a sua vida. Conversando com a pastora, eu até falei, pastora,
não se preocupe, que eu vou falar sobre a questão da gente ser líder, né? Sobre a gente parar de jogar tudo na costa de Deus. O diabo não é costa larga, eu digo que é Deus. Por quê? Porque tudo a gente quer que ele resolva pra gente, né? A gente é meio mimado, né? A gente não gosta de resolver a nossa vida, não. Vamos lá. Sujeito assujeitado, por isso. Pessoa suicida é um sujeito assujeitado às suas dores daquele momento. Não quer dizer que ele é uma pessoa desiludida com a vida, que não quer a vida, que quer morrer realmente. Não, ele só está sujeitado àquela sua dor naquele momento, certo? Está aprisionado como o nosso coragem está aí. E vocês sabem que o Setembro Amarelo ele ocorreu justamente a essa campanha, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com a de Medicina, se juntaram desde 2014 e promovem essa campanha. E tem muita gente que dizem assim, mas por que tem que falar só no Setembro Amarelo? Por que não fala de suicídio o ano todo? Gente, por que não fala então de câncer de mama só só em outubro, né? Não, tem que falar, aliás, por que não fala de câncer de mama o ano todo? Não, a gente se junta em um mês específico porque é legal, sim, a gente sentar, pensar, refletir sobre aquele assunto nesse momento. A gente tem que dar esse enfoque. E eu volto a parabenizar a igreja por estar dando essa oportunidade, né? Vamos lá, suicídio, dimensão do problema. Eu coloquei essa dimensão aqui, tem outros dados, tá, gente? Mas por que eu quis colocar 2000? Porque existe um sentido espiritual, pelo menos para mim aqui. 1 milhão de pessoas cometeram suicídio só no ano de 2000. Vocês perceberam? Virada do século. Virada do século. Isso daqui é para o cristão abaixar a cabeça, orar. Queridos, todas as vezes que eu falo sobre suicídio, eu me emociono. Não tem como. Por quê? Porque para a gente, enquanto cristão, a gente tem que chorar. Isso daqui é para a gente chorar. É para a gente se emocionar sim, clamar, orar, pedir para o Senhor. Porque tem vidas do nosso lado, estão se perdendo. O problema é que às vezes, enquanto a gente perde um pouco a sensibilidade, enquanto não é o do nosso lado. Eu fui chamada, agora com a pandemia, claro que parou, né? Mas teve, antes disso tudo, me chamaram numa congregação para fazer um trabalho com os adolescentes, porque a adolescente havia se matado, morava ao lado da igreja, os adolescentes todos estavam assim, arruinados, muito debilitados, porque o suicídio, como está lá embaixo, tem um forte impacto em pelo menos 6 pessoas do entorno, certo? Ou seja, é um problema muito maior do que a gente possa imaginar. Tá? O suicídio está entre 3 maiores causas de morte entre pessoas de 15 e 35 anos. Mas existe sim o suicídio infantil, tá? Inclusive eu tenho uma paciente de 6 anos que é suicida. Aquele irmão que veio aqui, né? Não é o nome dele? Ele falou, teve um palestrante que veio aqui e falou, ele tem esse enfoque, né, do suicídio na infância. E é terrível os desenhos dessa criança, ela fala de forma muito direta sobre o suicídio. Cada 3 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E vamos lá, suicídio e os transtornos mentais. Né? Esse daqui é a ordem de risco. A depressão, gente, ela é comumente dita como uma das maiores causas de suicídio, tá? E ela é também tida como um transtorno mental. Essa é a ordem de risco. Depressão, todas as formas, transtornos de personalidade antissocial e borderline, agressividade e frequentes alterações do humor, o alcoolismo e a esquizofrenia. O borderline virou moda, não sei se vocês já perceberam, né? Também dizer assim, eu sou bipolar, virou moda também. Infelizmente, as pessoas, por elas não reconhecerem tão bem os sintomas, não terem conhecimento, não saberem exatamente do que está acontecendo, elas acabam se rotulando. E rotulação também, pelo menos dentro da cognitivo comportamental, ela é desculpem. É uma forma de distorção psicológica, certo? Aqui, 10 milhões, né, de casos no Brasil.
Na Bahia, está 21º estado em número de pacientes. E isso daqui, queridos, também é uma forma da gente ter uma noção do quanto o Brasil ele é impactado por essa doença. Né? Nós somos o país mais ansioso do mundo, nós batemos o recorde, já pensou? De ansiedade. Inclusive, quando eu comecei o tratamento aos 16 anos, lá na frente, quando a minha psicóloga me encaminhou para a psiquiatria, quando a minha psiquiatra falou, olha, você tem TAG, eu, o quê? que é isso? Né? Come com o quê? TAG, transtorno, né? Generalizado de ansiedade. Eu sou extremamente ansiosa. Com os anos eu aprendi a lidar muito com isso, mas já passei muito mal com relação a isso. Mas muito, muito mais do que vocês possam imaginar. E graças a Deus, Senhor, através do tratamento, em conjunto com, claro, oração, fé e tudo mais, eu consegui lidar. Vamos falar sobre a depressão, né? Depressão clássica ou maior. Quem já ouviu falar? As formas de depressão são variadas, é imensa, gente. O DSM é enorme, tem vários tipos, mas ela é a mais conhecida. Como é que eu posso saber que alguém está saindo do caminho de um estado emocional normal para de adoecimento de fato? Primeira, 3 coisinhas básicas, tá? Você precisa ter dano social. O que é o dano social? Eu não saio mais, né? Eu não quero mais estar com a minha família, eu não quero mais sair do meu quarto. O que tem de adolescente, né? Se enclausulando, aí a pessoa diz assim, esse menino é adolescência. Gente, a gente já foi adolescente, dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. A gente já foi adolescente, é uma forma um momento, uma fase extremamente delicada. E eu vou tomar essa liberdade de dizer, eu não gosto muito de falar no capeta não, mas tem uma coisa que o diabo inferniza, é a vida do adolescente. Né? É um momento de afastamento em que ele não entende nada, o braço está enorme, a perna está enorme, quando não engorda muito, emagrece muito, enfim, a cabeça vira, os hormônios estão aqui. Amado, é complicado, né? Pensa em 2 bichos que é complicado de ser, adolescente e mulher. Então, assim, vamos ter misericórdia dos adolescentes, porque, veja bem, eu atendo vários adolescentes, principalmente cristãos, e eles não gostam de Deus, não. Eu sinto muito em falar isso. É uma tristeza para mim, mas eles não gostam. E eles não gostam. E eu sempre digo que criança e adolescente é sintoma de pai e mãe. E quando eu pego uma criança ou um adolescente, eu já tenho até outros colegas que eu atende aí o pai e a mãe. Tem que encaminhar, queridos, porque não tem condições. É pai e mãe. Eu falo por mim, eu sou mãe. Eu falo para... O meu filho mais velho, a gente estava levando para a psicóloga. Tem que tratar eu. Não tem, eu não me retiro disso. Porque é uma responsabilidade que a gente precisa admitir. E os adolescentes cristãos, principalmente, é o único local que eles têm liberdade, acreditem, de dizer, eu não gosto de Deus. Ele não gosta, não é da figura de Deus que ele não gosta. Ele não gosta da forma como Deus tem sido apresentado para ele. Eu não criei a versão de Deus na minha adolescência porque minha mãe nunca me forçou a nada. Pensa numa pessoa que sabe o que é superação, é a minha mãe. Era a minha mãe. E a forma como ela me ensinou e como ela mostrou Deus para mim. Né? Eu não tive esses problemas. Pensa numa pessoa que é grata pela adolescência, pela juventude, que foi toda na igreja, sem nenhum arrependimento. Minha adolescência, graças ao Senhor, foi uma bênção. Né? Tive vários problemas mais lá na frente, mas com relação a esse amor, não tive problemas. Certo? Que a gente possa ter mais misericórdia dos adolescentes. Transtorno disruptivo de desregulação do humor. É difícil isso daí, mas sabe a raiva que eu falei ainda há pouco? Sabe aquele menino estressado que você não aguenta mais, fim de esganar o menino? Ele pode estar depressivo.
O marido, né, estressado demais, que já saiu do limite do estresse, que você tem vontade de dizer, Jesus, prepara e leva essa criatura, que eu não suporto mais. Aquela mulher irritadiça, agressiva, chateada com a vida toda hora, parece que não tem, sabe, parece que não tem prazer mais em nada. Ela pode estar depressiva, querido, com raiva, né? É uma das principais características, não é tudo, tá, queridos? É só uma pincelada. Depressão periparto, hoje em dia é utilizado esse termo, mas é a depressão pós-parto, que também pode ser pré-parto. Mulheres que apanham na gestação, né? De repente, você pega uma paciente, como eu peguei um dia desse, e ela disse para mim, ela confessou, né? Eu tenho, logo no início ela não falava de jeito nenhum, mas eu tenho o desejo de bater no meu filho, de matar o meu filho. Eu não quero o meu filho. Ela dizia para mim. E aí eu fui investigar, claro, histórico de vida, rejeição, né, no casamento, traição, espancamento. Aí você vai ver a lista de coisas enormes. Aí a pessoa, por que a pessoa tem depressão pós-parto? Amado, né? Só Jesus. Tem como não ter. Depressão disfórica pré-menstrual, a famosa TPM, né? Inclusive, existe eu ouvi dizer, não sei se isso é verdade, tá, amado? Não vai matar ninguém dizendo que foi a irmã Sara que falou. Mas parece que existe um termo jurídico, existe uma cláusula, né? Na lei, não sei lá aonde, que diz que existe sim a possibilidade de você, se for comprovado que durante a menstruação, né, você cometeu um homicídio, você pega uma pena mais leve. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas existe esse momento da menstruação que não é aquela TPM normal, sabe? Aquela coisa natural, que a gente tem aquela dor e aquela chateação e tal, pronto. Chuta só um gato e pronto, sabe? Essa não é essa. Né? É uma pior, é 3 vezes mais. Depressão atípica é aquela que dá, sabe aquele sujeito, acontece muito com os homens, né? Aquele menino de 18, 19 anos que você jura que ele é só preguiçoso, porque ele dorme, parece que ele hiberna, vai embora, pode também estar depressivo, porque a principal característica é a hipersonia e a hiperfagia, ou seja, ele come muito. Aí você diz, adolescentes comem muito e tal, pode também ser depressão. Depressão psicótica é aquela que contém delírio e alucinação. Delírio de grandeza, tá? Tem aquele sujeito que fica delirando, que é não sei quem, é aquele fora da caixinha mesmo, tá? A alucinação, começa a ver coisas que não tem ali, ouvir coisas que não, né, não é a voz do Senhor. Transtorno depressivo persistente, distimia, é aquela depressão longa, né, 2 anos, tá? Qualquer uma aqui, queridos. Os sintomas eu vou relatar aqui para vocês que vocês possam, de repente, estar identificando. Sentir-se triste durante a maior parte do dia, diariamente perder o interesse por atividades rotineiras, perder peso ou ganhar, dormir demais ou dormir de menos, hipersonia, né? Ou insônia, sentir-se inútil, culpado e sem esperança, sentir-se irritado, cansado o tempo todo, sentir dificuldade de concentração, né? Atenção, memória, pensamentos frequentes de morte e suicídio. Gente, a depressão, para ela ser, como eu falei, realmente identificada, precisam desses 3 fatores. Danos sociais, como eu falei, perda de emprego, irritabilidade no trabalho, a pessoa começa a fazer inimizades, já viu aquelas pessoas que no trânsito se estressam demais, enfim, dano social. Começou a ter, você já liga o alerta. Em conjunto, isso precisa ter intensidade, tá? Precisa ser intenso, não é, só foi uma briguinha, não. Precisa ser intenso, tá? E frequente. O sintoma tem que ser frequente. Não é porque eu estou triste um dia que pronto, acabou, eu já estou depressivo, já estou doente mental da minha cabeça. Não, não é isso. Precisa de, no mínimo, 2 a 3 semanas para ser considerado, de fato, um sintoma depressivo. E depressivo, querido, estado depressivo, não necessariamente é um transtorno de depressão. Bom, isso é conversa para muito tempo. Vamos lá. Existem 322 milhões de pessoas depressivas no mundo. 11,5 milhões de brasileiros são depressivos. Isso daqui
esse slide aqui, o pastor tinha que pegar ele, pastora, sentar aqui, a gente tinha que orar por isso aqui. Porque isso daqui destrói família, gente. Isso aqui é destruição, sabe? Às vezes a gente fala, é muito lindo quando a gente faz realmente aquele momento de, sabe, de oração profunda, reteté e tarará. É uma bênção. É bênção isso, sim. Mas isso aqui também é bênção. Isso aqui também é necessário a gente orar por isso aqui. A gente chorar, a gente clamar. Porque você ser aqui, ó, o Brasil é o primeiro ranking mundial de prevalência de transtorno de ansiedade, ou seja, nós somos um povo ansioso, que veste uma persona, sabe? É persona, um personagem às vezes, e a gente se esconde. Por que que eu passei anos da minha vida sem falar que eu tinha TAG, sem falar que eu tinha ansiedade, transtorno de ansiedade? Porque eu tinha vergonha. Eu era crente, para que que eu ia falar isso para as pessoas, né? Eu era líder de jovens, para que eu ia falar para os jovens que eu era depressivo? Deus o livre até, né? Eu morria de medo do pastor botar a mão na minha cabeça o dia que eu dissesse que eu tinha TAG, né? Então, mas não é assim, a gente precisa tirar essa capa de super-homem, porque nós não somos, nós somos aqui ainda corpo físico, tá? Mais dados, e bem ali, esse aqui, ó, é o custo, 1 trilhão. É o custo da depressão e da ansiedade para a economia por ano. Se a gente não olhar isso aqui, não se assustar, é porque a gente ainda não entendeu o mistério que Deus tem nisso aqui. Famílias, elas são destruídas por conta disso, né? Maridos que têm muitos transtornos, a maioria, né? Às vezes tem algum tipo de transtorno que deixa a mulherada mais adoecida. Vocês já prestaram atenção nisso? Tem muito casamento se destruindo porque o marido, às vezes, tem um problema emocional ou mental e não admite, não busca ajuda porque eles são extremamente resistentes. Se para buscar um médico normal, clínico, eles já não vão, imagina um psiquiatra ou um psicólogo, né? Aí vai adoecendo a esposa e aí a família vai destruindo. E como eu disse, eu não gosto de falar no capeta, mas pense em alguém inteligente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na cabeça do crente que depressão é coisa minha. É coisa, né? Que aí ele não vai se... Aí ele vai se quietar no canto dele, vai bancar uma de que eu tenho fé e não vai buscar ajuda. Isso daí é uma estratégia extremamente perfeita do diabo. A depressão é coisa espiritual, vai buscar a ajuda de Deus, irmão. Tu não tem fé, precisa de fé. Olha só, enquanto isso, o que acontece? Ele ganha vidas, porque as pessoas se matam, elas vão adoecendo cada vez mais. Olha como ele nem precisa fazer tanto trabalho. O diabo nem precisa de muito trabalho, não é verdade? O alcoolismo, tá? Cerca de 1/3 dos casos de suicídio estão ligados à dependência de álcool. 10% das pessoas dependentes de álcool terminam sua vida pelo suicídio. No momento do ato suicida, muitos se apresentam sob a influência do álcool. É um fato. Aí você diz assim, mas o que tem a ver o álcool aqui dentro da igreja, Sara? Muito. Muito. Porque existem adolescentes enchendo a cara, escondido de você, pai e mãe. E quem sabe somos nós, os psicólogos, lá dentro do consultório. Inclusive, tem muitos casos né, em que os pais, né, cristãos não levam com receio por conta disso. Porque é lá que eles vão se desnudar. É lá que eles vão realmente contar. E aí, às vezes, aquele adolescente ele não conta que ficou alcoolizado, se mata. Teve, acho que umas 3 ou 4, alguém me avisa o horário, porque eu estou situada. Umas 3 semanas, mais ou menos, uma adolescente se jogou do alto de um prédio na Batista Campos. E a coleguinha dela é a minha paciente. Essa garota chegou transtornada em casa. E ela me revelou que elas tinham bebido muito na noite anterior, as duas. E ninguém sabia. Certo? Um outro paciente meu alcoolizado, também filho de cristão, chegou todo, classe média altíssima, gente. Todo sujo de fezes em casa, devido ao álcool, escondido no banheiro do prédio. Enfim,
O alcoolismo está muito ainda inserido, sim, na igreja. Mulheres cristãs que bebem escondida. E quando eu falo bebe, eu não estou falando de um vinhozinho não, tá, amados? Não estou falando de um vinho, não. Eu estou falando da cachaça pura. Aquela pessoa que bebe todo dia escondido ali, né? E está aqui na igreja também. Não, aqui não. Mas está escondido, porque é adoecimento. É adoecimento, já existe uma dependência. A esquizofrenia, aproximadamente 10% dos esquizofrênicos acabam cometendo suicídio. É caracterizada por distúrbios na fala, pensamento, audição, visão, higiene pessoal, comportamento social. Semana passada, desculpa, eu encaminhei para a psiquiatria um paciente meu, advogado, extremamente inteligente, vida organizada, aparentemente. E ele foi internado. Eu fui atender depois ele lá dentro da clínica particular, porque saiu da caixa, não buscou ajuda a tempo, não quis o tratamento, a esposa tentou há muito tempo, não conseguiu, ele já estava andando nas ruas. Né? Eu tenho alguns conhecidos que falam, olha, a família não conseguiu ajudar essa pessoa, ela virou mendigo, porque não busca a ajuda a tempo, enquanto está só lá na depressão maior, né? Na clássica. Aí vai aumentando, e o adoecimento mental, ele vai abrindo leque, gente. Se você não tratar, quando vê, já está com um monte de coisa. Já viu a Lândia? Né? Quando se deixar uma, prolifera, vira um bando de piolho na cabeça. Certo? Doenças físicas. O suicídio está muito ligado a doenças físicas, né? Epilepsia, câncer, aquela pessoa em estado terminal que não aguenta mais. A minha mãe, ela chegou a esse ponto também, né? Eu não aguento mais. Ela ficou extremamente debilitada. A gente, às vezes, tinha que colocar a luva na mão. Sabe, as escaras, né, logo no final já, começaram a dar muitas. E ela dizia com um olhar para a gente, eu não quero mais isso aqui. Né? A pessoa começa a querer desistir. Então, as pessoas tenham muito cuidado com o paciente terminal ou com o paciente que você sabe que ele tem um estado grave de adoecimento, porque ele pode sim estar pensando em suicídio. Aqui, fatores sociodemográficos e ambientais. O sexo, né? Os homens, eles cometem muito mais suicídios do que as mulheres, mas as mulheres tentam muito mais. Eles tentam muito mais o suicídio e de forma muito mais grave, né? Muito mais violenta. Os casos de tentativa de suicídio masculina, geralmente é o cara se jogando de algum lugar, enfim, passando a faca no pescoço, enfim, coisas bem pesadas mesmo. As mulheres, elas tentam mais porque elas idealizam mais os suicídios, elas romantizam também muito mais, certo? A idade, a taxa de suicídio tem 2 picos, em jovens de 15 anos e 35, como eu falei antes, e os idosos acima de 75. Por quê? Porque o suicídio entre os idosos é mais frequente do que a gente pensa. Né? O ninho vazio, fiquei velho, como a Noemi, né? E agora não tenho mais sentido para a minha vida, meus filhos foram embora, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Não tem mais nada para mim, o que eu vou fazer? Vou ficar sozinho? Gente, a solidão mata. Né? Aí o idoso vai lá e acaba cometendo suicídio. Casas, né, que tem idosos, volta e meia tem suicídio porque o pai, os filhos não vão visitar, certo? Estado civil também influencia muito, como eu falei. As mulheres estão adoecendo dentro de casamentos, infelizmente. Casamento é para somar, né? É para caminhar junto, mas tem marido que adoece. E tem esposa também que adoece marido, tá, gente? Profissão. Existem algumas profissões que são mais suscetíveis, como, por exemplo, o médico, o advogado. Pensa em 2 classes que, infelizmente, adoecem muito devido o universo que eles vivem, né? Quem é advogado aí, gente? Levanta a mão. Sabe o que eu estou falando, né, amada? Médico, a pastora ali, né, sabe que é uma pressão psicológica, emocional muito grande. Policiais, como eu falei. Desemprego. Esse ano e ano passado houve um grande índice de suicídio e as pessoas começaram a se perguntar por quê? Desemprego também. Né? Desespero de não ter o que comer e alimentar a família. Migração, vocês estão vendo o que está acontecendo nos países aí fora, né? A gente não precisa nem dizer, as pessoas se jogando lá de cima, né? Porque, enfim, não precisa nem de muita explicação. Fatores ambientais, né? Estressores da vida, problemas interpessoais entre amigos. Acredite, tem gente que se mata às vezes porque alguém ficou de mal.
Aí você diz, vai banalizar? Não, existe um histórico de rejeição na vida daquela pessoa. E que apenas encheu o balde. Ah, fulano não falou comigo e tal, virou a cara, aquela pessoa é mimizenta. Não, gente, a gente precisa avaliar o histórico dela, porque ela pode ter sido rejeitada desde o ventre da mãe. Ela pode muito bem ter sido rejeitada na igreja. A igreja, infelizmente, às vezes, ela né, é para agregar, é para somar, e às vezes acaba adoecendo também. A família pode rejeitar. E aí aquele amigo rejeitou naquele momento, encheu o copo e foi lá e se matou. Eventos de perda, luto, problemas financeiros no trabalho, mudanças na sociedade também influenciam muito, como agora, né, o Covid. Temos aí a síndrome do Covid, que alguns cientistas já estão estudando, que também está se tornando um fenômeno. E vários outros estressores, como vergonha e culpa também. Culpa, então, para o cristão, só Jesus, né? Facilidade de acesso aos materiais, né, para o suicídio, exposição ao suicídio. Como é que funciona a cabeça desse sujeito que pensa em se matar? Como é que está a cabeça dele? Vamos tentar entender um pouquinho. Está aí, né, essa cabecinha do Coragem. A ambivalência. Geralmente, o suicida, ele está ali lutando dentro de si, gente. Ele não está ali. Tem gente que diz assim, mas ele está todo arrumado, está tudo bem, estava tão bem. É porque ele luta de alguma maneira. Ele tenta, pelo menos. Só que ele luta contra esses pensamentos, que são automáticos, certo? A impulsividade. Muita gente se mata porque não houve a ajuda correta, né? Como eu falei, a busca por ajuda também, a negação, e aí no ato de impulsividade a pessoa vai e faz. E a rigidez do pensamento, sabe aquele cara bruto, aquele cara que não adianta tu tentar explicar 300 coisas para ele que ele não vai entender, que é rígido de pensamento, tem uma cerviz pesada, né, como diz a Bíblia, é ele. Então, geralmente a mente dele funciona assim, tá? E os sentimentos são de tristeza, depressão, solidão, desamparo, que é um tema extensíssimo, né? Que influencia muito nesse quesito, autodesvalorização, e aí os pensamentos como é que funcionam? Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para minha família, os outros não vão ser mais felizes. Essa semana eu ouvi de uma adolescente, filha de pastores por sinal, eu sou um peso para os meus pais. Os meus pais não me amam, eu tenho certeza que eles me odeiam. Mas por quê? Como assim? Né? A gente tem que brincar com eles, porque senão, tadinhos. Acontece, eles acreditam, é uma crença isso. E a gente vai já trabalhar as crenças. Como ajudar rapidamente uma pessoa? Tá? De preferência, chamando um profissional. Porque vocês já viram agora essa moda? Eu vou abrir a minha ADM, né? Que chama? Para ajudar uma pessoa, eu vou te escutar. Gente, não façam isso. Porque manejar um processo suicida já é difícil para a gente, né? Seria como chamar a pastora para ir ajudar ali a outra pastora e abrir, de repente, sei lá, um coração, a barriga. Não dá. Quem tem o manejo e a técnica é ela. Não faça isso, tá? Não diga, olha, vem, já pensou se um suicida aparece com você? E aí, o que você vai fazer? Né? Não dá. Agora, se você se deparar com a situação, você pode, em primeiro lugar, chamar um profissional, tá bom? O segundo passo é achar um lugar adequado, porque às vezes a pessoa quer conversar em qualquer lugar e não dá. Aquela pessoa está com a mente dela embaralhada, então não dá. Procure um lugar adequado. Reserve tempo de qualidade. Às vezes a gente perde alguém por falta de tempo de qualidade para aquela pessoa, tá bom? Ouvir efetivamente. Ouvir não é escutar, tá bom? Às vezes a gente... É um trabalho do psicólogo, as pessoas sempre questionam, o psicólogo só fica ali ouvindo. Não, a gente está escutando, é diferente, certo? Encaminhar para tratamento adequado, como foi falado no começo, e seguir como coterapeuta. Coterapeuta, Elias tinha um coterapeuta, né? Noemi teve coterapeutas. Né? As duas serviram é aquela pessoa que serve de amparo, que está ali do lado, que acompanha, que vai junto eu tive um paciente que ele ganhou de presente, ele pagou, né, a consulta para ele ir para o psicólogo, ficou acompanhando ele lá. Eu achei aquilo assim e ele não era crente, gente. Eu achei aquilo de uma dignidade incrível. Coterapeuta, né? Elias foi tão abençoado que até ali
na morte dele, o coterapeuta dele estava lá no pé dele para ser abençoado, né? Como se comunicar com essa pessoa? Ouvir atentamente, ficar calmo, porque não vai adiantar ficar nervoso, dar mensagem não verbais de aceitação e respeito por essa pessoa, não achar que você é superior a ela, porque você não está passando por esse momento, tá? Expressar respeito pelas opiniões e valores dessa pessoa também, porque às vezes aquela pessoa não é da mesma religião que você, ou sei lá, tem alguma situação e você acaba não tendo respeito pela dor daquela pessoa. Conversar honestamente e com autenticidade, mostrar sua preocupação, cuidado e afeição. A gente vai estar falando sobre amor mais tarde no Legacy, né? Afeição, afeto, localizar os sentimentos, focalizar no sentimento da pessoa. Como não se comunicar? Interromper frequentemente, ficar chocado ou emocionado, tá? Dá uma segurada, não choca, tá? Dizer que você está ocupado. Tem muita gente que às vezes perde alguém por isso, né? Porque ligou a pessoa querendo falar com você e tal, e você disse que estava ocupado. Tratar a pessoa, o paciente, de maneira que o coloca numa posição de inferioridade. Por que você faz isso? Você precisa ter fé, meu irmão. Pare com isso. Vamos para a igreja, vamos orar. Porque não sei o quê, porque não sei mais. Não faça isso também, tá? Fazer comentários invasivos e pouco claros, né? Sobre a vida da pessoa, tentar invadir muito a fundo. Fazer perguntas indiscretas, tá? O que é fato e o que é ficção aqui, gente? Ficção. Pessoas que ficam ameaçando suicídio não se matam. Isso é uma ficção. Porque a maioria das pessoas que se matam deram avisos, deram sinais, alertaram, estavam do seu lado, estavam depressivas, estavam ansiosas, estavam com problemas e você não deu a adequada atenção. Quer se matar? Quem quer se matar, se mata. Essa é clássica, né? Não sei quem já ouviu essa aqui. Todo mundo já ouviu, né? A maioria dos que pensam em se matar tem sentimentos ambivalentes, como a gente falou. Suicídios ocorrem sem avisos. Tudo isso daqui eu vou dar uma enxugada. Tem quanto tempo, pastora? 5 minutos, então eu vou correr, porque tem muita coisa ainda, e aí eu vou passar para aquilo que... Bem aqui, rapidinho. Isso aqui já é o final. Isso daqui eu acho que já deu para vocês terem noção. As fontes de apoio usualmente disponíveis são a família, como a pastora falou, os amigos, tá? Os CAPs, por favor, quem não souber depois o que é o CAPs, me procure que eu direciono vocês. Os profissionais de saúde e, principalmente, né, nosso momento aqui, a igreja. Ela precisa servir de quê? De apoio. A fé, ela é terapêutica. A oração é terapêutica. Falei ainda há pouco que não é para você dizer isso para o suicida no momento do ato. Não estou anulando a nossa fé, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que no momento adequado, por exemplo, como esse, a igreja promovendo saúde mental, você procurando os conselheiros da igreja, mas também procurando atendimento básico, né, em psicologia ou psiquiatria, tá bom? E aqui, gente, eu quero que vocês agora leiam comigo Josué 1:9, por favor. Acharam? Josué 1:9. E aí eu queria que alguém lesse em voz alta para mim. Pode ser? Qualquer pessoa. Toda a vida, gente, ela importa. E é o nosso papel enquanto igreja ter o compromisso, sensibilidade, conhecimento, preocupação com o outro ser humano e a crença de que a vida é um aprendizado, que ela vale a pena, tá? São os principais recursos que nós temos para ajudar e prevenir o suicídio, certo? E aí, pode ler, pastora? Amém. Seja forte, seja corajoso. Por que eu peguei esse versículo? Parece até, agora eu que vou falar, ele parece bem ambíguo, né? Como se ela falou e tal, sobre a fragilidade, etc e tal. É porque, queridos, a depressão, como eu falei, ela é uma baixa, certo? De estado de humor, que geralmente envolve duas coisas, prazer e sensibilidade. Quando um depressivo está mal, muito mal, o que acontece? Ele perde essa sensibilidade e esse prazer pelas coisas, pela vida.
Então, se você lê um versículo desse, você vai achar que Deus está dizendo, poxa, seja forte, seja corajoso, porque é o que muita gente faz com quem está depressivo. Vai e joga esse versículo na cara. E Deus está te mandando ser forte, ser corajoso, não desanime. Mas não é assim que funciona. Deus é tão bom e tão maravilhoso, e Ele consegue nos amar sem controle, porque controle é uma coisa que, infelizmente, nós não sabemos lidar, né? A gente quer controlar tudo à nossa volta, e o Senhor, Ele não é assim. Não à toa, Ele nos coloca como líderes nas nossas vidas, para a gente organizar a nossa vida, buscar ajuda, né? O que acontece? Esse versículo, na verdade, é Deus fazendo esse manejo de forma correta. Porque Ele sim, esse seja forte, é Ele dizendo que Ele está perto de você. Para você ser forte, mas Ele vai estar ali. Não tenha medo, eu vou estar com você. Ele está admitindo que você vai ter medo. Ele está dizendo que você é um ser humano que tem emoções, medo, raiva, rancor, angústia, culpa, depressão, ansiedade, enfim, todo e qualquer tipo de doença. Só que Ele está dizendo, seja forte porque eu estou aqui e eu vou te dar essa força que você precisa. Porque milagre também é processo, querido. Milagre também é processo. Entenda isso. Aceite passar pelos processos que você precisa passar. Certo? Vocês receberam um papelzinho? Quem recebeu? Nesse papelzinho aí, vocês pegaram? Está escrito assim. E aí a caixinha pode passar agora de mão em mão. Eu quero que essa caixinha, enquanto eu vou falando, essa caixinha vá passando aí, de mão em mão. Tá? É só um exemplo de algo muito especial que eu vou dar como ferramenta para vocês, tá bom? Nesse papelzinho tem uma técnica chamada ABC, que é da TCC, tá? Cognitivo comportamental. É só para pegar a caixinha, segurar um minutinho e passar para a colega do lado. E aí, enquanto isso, enquanto vai passando, eu vou falar o que está escrito nesse papel. Tem escrito evento ativador. Não está escrito isso? Evento ativador. Crença, não é isso? Emoção, na coluna C. Emoção e consequência comportamental. Por quê, queridos? Na TCC acredita-se que o quê? Que nosso comportamento é diretamente influenciado pelo que nós pensamos, certo? Vocês quando entraram, vocês receberam um papelzinho para colocar um pensamento negativo, não foi? Esse pensamento negativo, vocês estão carregando esse? Quem já carregou aqui? Vocês viram que a caixinha pesa? Eu pedi para a irmã botar bastante pedra. Pesou, não pesou? Os nossos pensamentos, eles pesam tanto, querido, que vocês souberam do suicídio daquele rapaz recente agora, filho de uma forrozeira, eu acho, não sei. Vocês souberam, né? Vamos agora trazer esse exemplo para esse papel que está aí na mão de vocês. Evento ativador. Ele recebeu mensagens de bullying, homofobia, enfim, um monte de coisa. Essas mensagens ativaram nele o quê? Um pensamento, uma crença. E foi imediata pelo que eu entendi, né? Foi bem dinâmica a situação dele, porque foi entre um dia e outro. Então, esse evento ativador trouxe para ele, despertou nele uma crença, tá? Isso é uma teoria muito extensa, mas eu dei uma resumida para vocês. Essa crença ativou nele o quê? Aliás, qual foi a crença dele? Minha tia vai me bater, me matar. Foi isso que ativou na cabeça dele, né? Vou morrer. Minha tia vai me espancar, minha família, enfim. Aí ele foi lá, fez um outro vídeo, só que não adiantou. Ele já tinha como consequência o quê? A emoção no caminho. Medo, pânico. O que ele fez como consequência comportamental? Ação de se matar. Não é verdade? Esse exemplo, esse papelzinho, eu quero que vocês levem para casa, tá? Gente, isso é uma técnica que se vocês colocarem em prática, isso vai ser bênção na vida de vocês. Toda vez que um evento ativar em vocês uma crença do tipo, meu pai não me ama, minha mãe me odeia, meu marido oh Jesus, né? Meu marido isso, ou então Deus não me ama, ou então a minha fé não é suficiente.
Por quê? Porque essas são crenças. E elas geralmente são ativadas por alguma coisa. Sabe o tal do gatilho? É exatamente isso. Toda vez que houver um evento ativador, ou seja, um gatilho, que nascer em vocês a crença, ela vai despertar uma emoção. Vocês geralmente vão ficar ou chateados, com raiva, com medo, com ansiedade, e vai, consequentemente, trazer um comportamento. Ou vocês vão fazer, se isolar no quarto, ou vai bater no filho, ou vai explodir com a mãe. Eu conheço, tem muita gente que está em estado de agressividade nesse momento devido à pandemia. Eu acho que é uma das maiores reclamações. Maridos que nunca foram agressivos, do nada ficaram agressivos. Então, assim, peguem esse pequeno papel e vão colocando, relatando nele esses eventos ativadores, as crenças de vocês, aquilo que vocês acreditam, porque é onde você pode manejar a sua ansiedade. Toda vez que essa crença surgir na sua cabeça, você vai manejar como, gente? Tendo uma ação. Uma ação. Como? Sara, tá maluca? Eu vou controlar agora meus pensamentos? Não. Mas você vai conversar com eles. Você vai criticar eles. Você vai dizer, não, peraí. Se aquele jovem tivesse tido esse momento aqui, tivesse estado aqui, ou estivesse em atendimento clínico, o que ele ia fazer? Não, peraí. Esse povo todo não tem razão. Eu não sou gay, porque ele fez um vídeo depois para dizer, eu não sou gay. Ele ia criticar a crença dele. E tampouco a minha tia vai me matar de verdade, ela vai me esculhambar. Olha a distância entre esculhambar e matar, gente. É crença falaciosa na nossa mente. E é onde, justamente, os pastores, né, onde aqui a igreja, é onde a fé diz que o diabo trabalha na sua crença. Então, pegue esse papel e anote depois em casa, faça esse exercício de criticar a sua crença, que você vai ver que a sua ansiedade ela vai diminuir e muito, tá bom? Porque o nosso pensamento pesa, tanto quanto essa caixa cheia de pedras. Amém? É só. Espero que vocês sejam abençoados. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Sara. Obrigada. Eu que agradeço, pastor. Foi ótimo. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. E eu quero ler com você o que está escrito em Isaías, no capítulo 61, do verso 1 a 3, que fala assim: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim. E aqui ele estava falando sobre Jesus. Então esse Espírito está sobre Jesus, soberano, né? Porque o Senhor ungiu Jesus, para quê? Para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Jesus, Ele é aquele que nos traz a alegria, a esperança. Ele nos tira do sentimento de tristeza, Ele nos levanta e Ele nos faz abençoadas. Amém? É em Jesus que nós devemos buscar também esse refúgio. Tudo que foi dito aqui, nós devemos buscar ajuda profissional, mas nunca esquecermos de que Ele pode todas as coisas. E agora nós vamos orar. E eu quero orar, se você sente no seu coração a necessidade de entregar para o Senhor uma tristeza,
uma opressão, se você sente uma necessidade de entregar para o Senhor algo que tem trazido um peso na sua vida, que você está lutando e está precisando de que Ele venha te socorrer, eu quero orar por você. E se você sentir liberdade de vir até aqui na frente, nós vamos ungir você, nós vamos orar por você. E eu quero também te dizer, se você sentiu que há necessidade de você ter uma conversa psicológica, nós vamos ter agora aqui com 2 psicólogas, tanto a Sara quanto a Ruth. Ela veio aqui especialmente para fazer atendimento. Então eu quero que você procure a Cleidiane ao final. Nós vamos fazer alguns atendimentos psicológicos e também pastorais ao final. Se você disser, olha, eu quero conversar com a psicóloga porque eu me identifiquei com essa dor, eu me identifiquei com algo que foi dito aqui. Quero que você procure a Cleidiane e elas vão estar fazendo alguns atendimentos, tanto pastorais comigo e com a Cláudia, como com a Sara e a Ruth, amém? Nós estamos aqui para caminhar, ajudar umas às outras, não é só um culto, nós queremos dar esse plantão psicológico e pastoral, para abençoar a sua vida ainda mais, te direcionar se você precisar para algum outro mecanismo, né, de saúde, nós estamos aqui para te apoiar e nós vamos orar. E se você sentiu que você precisa depositar no altar a sua vida emocional, eu quero te encorajar a dar um passo de fé e vir até o altar, porque nós vamos orar agora, nesse instante. Eu quero já pedir para os músicos estarem se posicionando, nós vamos fazer um louvor e a Thay vai nos conduzir em oração. Não se permita sair daqui da mesma forma que você entrou. A palavra foi liberada aqui e você deve sair daqui mais abençoada do que você entrou, amém? Então vem até o altar que nós vamos orar por você. Amém. Nós vamos fazer uma oração. E o que a psicóloga falou, o Senhor, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca te deixará. Não tema, não desista. O Senhor, Ele tem um lugar de paz, um lugar de descanso para conduzir você. E a Bíblia diz o quê? Lança sobre Ele toda a sua ansiedade e Ele cuidará de você. Então hoje nós vamos orar e nós vamos lançar diante do Senhor por coisas que o Senhor não te chamou para carregar. O Senhor não te chamou para carregar os seus filhos que estão fora do seu controle, que possam estar desviados, que possam estar passando por algum tipo de problema de saúde, problema emocional, problema profissional. O Senhor te chama hoje para lançar aos pés da cruz, aqui nesse altar, o seu casamento, que às vezes o seu cônjuge está fora do seu controle, mas isso lhe machuca tanto, isso lhe traz tanta ansiedade. Hoje o Senhor te chama para lançar nesse altar palavras de maldição que você recebeu desde o ventre da sua mãe, que você passou a infância recebendo, a adolescência recebendo. O Senhor te chama para lançar nesse altar, porque não é uma verdade sobre a sua vida. Hoje o Senhor te chama nesse altar para lançar sobre esse altar a baixa autoestima, a forma errônea como você se vê dentro do espelho, a forma de você não se aceitar, não aceitar o seu físico, não aceitar o seu cabelo, não aceitar a sua voz, não aceitar o seu jeito de ser. Hoje o Senhor te chama para lançar essa ansiedade sobre o altar. Hoje o Senhor te chama para lançar sobre o altar a ansiedade de ter passado a vida, ou ser jovem e ter tantas decisões para tomar, e parece que o inimigo vem setando, as suas próprias dúvidas internas também vão falando, pessoas vão ministrando na sua vida, e isso vai pesando, isso vai doendo. Então hoje nós vamos orar sobre isso. Pai, Espírito Santo, Tu és presente nesse lugar. Ah, Pai, eu te apresento, Senhor, a vida de todas essas mulheres, Senhor. Mulheres que o Senhor escolheu, Senhor, trazer sobre esse lugar, Senhor, para receber, Senhor, não só, Senhor, a unção, Senhor, que despedaça todo o jugo, Senhor, mas também ajuda, Senhor, conhecimento científico, porque o Senhor criou a ciência, Senhor. Palavra que veio, Senhor, abrir e edificar a nossa mente, Senhor. Ah, Senhor, mas eu te apresento, Senhor, a vida de cada uma aqui, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, elas vão lançar, Senhor, sobre esse altar, Senhor, toda ansiedade, Senhor, todo fardo, Senhor, todo medo, Senhor, toda rejeição, Senhor, toda dor, Senhor, toda culpa, Senhor, toda vergonha, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que foi ministrado, Senhor, sobre a vida delas, Senhor, desde o ventre, Senhor, de forma física, Senhor, de forma violenta, violência emocional, Senhor, se foi abuso, Senhor, trauma, violência sexual, Senhor, ah, Senhor, se foi violência financeira, Senhor, se a pessoa foi reduzida a nada, Senhor, pessoas que ouviram que nunca iam ser nada, que nunca iam conseguir, que nunca iam prosperar,
Pessoas que ouviram, Senhor, que nunca seriam aceitas, Senhor, dentro da tua casa, Senhor. Pessoas, Senhor, que vêm para a igreja, Senhor, e tem sentimento de não pertencimento, Senhor. Não consegue, Senhor, pertencer à tua casa, à tua família, Senhor. Não consegue parar a igreja nenhuma, Senhor. Sempre se vê rejeitada, acuada, não acolhida, Senhor. Senhor, nesse momento, Senhor, nós passamos, Senhor, o teu sangue, Senhor, sobre esses sentimentos, Senhor. Espírito Santo, vai passeando, Senhor, sobre a tua igreja agora, Senhor. O Senhor está colhendo, Senhor, cada oração, Senhor, que está sendo feita no particular, Senhor. Nesse momento, Senhor, vem, Senhor, e passa com teu sangue, Senhor. Nós rejeitamos, Senhor, todos esses fardos, Senhor, que não são nossos, Senhor. E nós depositamos, Senhor, aos pés da tua cruz, Senhor. E nós trocamos de fardo, Senhor, com o teu fardo que é leve, Senhor. O teu jugo que é suave, Senhor. Senhor, nós quebramos também, Senhor, todos os sofismas, Senhor, todos os enganos na mente, Senhor, todas as fortalezas, Senhor, nas mentes, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que a nossa educação, Senhor, social, familiar, Senhor, cultural, Senhor, da igreja, Senhor, formou, Senhor, de forma errônea em nós, Senhor, fortalezas malignas, Senhor. Senhor, mas a tua palavra fala, Senhor, que armas espirituais são poderosas em Deus para destruir, Senhor. E a Bíblia também fala, Senhor, quem nós somos em ti, Senhor. Essa é a verdade, Senhor. E nessa noite nós escolhemos, Senhor, controlar os nossos pensamentos, Senhor. E nós depositamos no teu altar, Senhor, todo o pensamento negativo, Senhor. Todo o pensamento, Senhor, de inferioridade, de comparação, Senhor. Todo o pensamento de rejeição, todo medo, todo pânico, Senhor. Toda culpa, Senhor. E nós escolhemos, Senhor, e nós declaramos sobre a nossa vida, Senhor, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, Senhor. Tudo que é puro, Senhor. Tudo que vem do alto, Senhor. Senhor, que toda mente cauterizada nesse momento seja quebrada, rompida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E nós declaramos que nós temos a mente de Cristo, Senhor. Senhor, o Senhor prometeu, Senhor, o Senhor Deus de paz. E o Senhor prometeu que o Senhor guardará, Senhor, em paz, Senhor, a nossa mente, Senhor. Nos leva, Senhor, a esse lugar de descanso, Senhor. Nos leva, Senhor, a esse lugar de repouso, Senhor. Senhor, pessoas aqui que choram, Senhor, há anos, Senhor, e não sabem como lidar com isso, Senhor. Pessoas que às vezes, Senhor, não conseguem sequer orar, é tanta dor que elas não conseguem sequer verbalizar, Senhor. Tem vergonha de pedir ajuda, Senhor. Tem vergonha até de orar, Senhor, a Ti, Senhor. Pai, mas nesse momento, Senhor, nós declaramos, Senhor, a paz, Senhor, sobre essas pessoas, Senhor. Nós declaramos, Senhor, corações sarados, Senhor. Mente de Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a cura, Senhor. Que essas pessoas possam substituir, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que foi um peso, tudo aquilo que foi, Senhor, ministrado erroneamente, Senhor. Mas nós declaramos e substituímos, Senhor, pelaquilo que a Tua palavra diz, Senhor. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos guiará a passos verdejantes e águas tranquilas, Senhor. Senhor, que cada ovelhinha Tua, Senhor, que esteja aqui nesse momento, Senhor, e esteja agitada, Senhor, esteja com medo, Senhor, esteja passando por alguma situação, Senhor, que não consegue gerir emocionalmente, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, seja o nosso pastor, Senhor. Seja o nosso pastor e nos guia, Senhor. Nos guia, Senhor, esses pastos verdejantes onde nós podemos descansar, Senhor. Onde os nossos sonhos são ativados, Senhor. Onde nossos sonhos são gerados, Senhor. Sonhos que vêm de Ti, Senhor. Onde a gente pode realmente descansar e sonhar novamente em Ti, Senhor. Senhor, ressuscita sonhos, Senhor. Pessoas que perderam esperança, Senhor. Pessoas que passaram por traumas, por lutos, Senhor, e acham que a vida acabou, Senhor. Senhor, mas só o Senhor pode consolar, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da consolação, Senhor. Entra, Senhor, e consola, Senhor. Ativa, Senhor, novos sonhos, Senhor. Limpa, Senhor, os úteros espirituais, Senhor, nessa noite, Senhor. Para que novos sonhos sejam gerados, Senhor. E essas pessoas possam ser livres, Senhor. Livres em Ti, Senhor. Para poder realizar, Senhor, todos os sonhos e propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós declaramos cura, Senhor. A Tua igreja curada, Senhor. A Tua igreja sarada, Senhor. Sarada, Senhor, de coisas que elas não escolheram viver, Senhor. De histórias familiares, Senhor, que elas não escolheram. Mas o Senhor sempre esteve com elas, Senhor. Pai, eu também te peço, Senhor,
Tira, Senhor, as minhas irmãs que estão paralisadas, Senhor, em cenas de trauma, Senhor, em cenas de abuso, Senhor. Pessoas que foram paralisadas, Senhor, na sua área profissional, Senhor, na sua área ministerial, Senhor, na sua área emocional, Senhor, por palavras, Senhor, por situações, Senhor, que todas as vezes que elas tentam avançar, Senhor, essas situações voltam, Senhor, e elas recuam, Senhor, e elas paralisam, Senhor. Mas nessa noite nós anulamos, Senhor, no mundo físico, Senhor, e no mundo espiritual, Senhor, qualquer coisa, Senhor, que elas fez paralisar. Em nome de Jesus, Jesus está te dando a mão. Sai desse lugar. Sai desse lugar em que você estava paralisada. O Senhor te chama. O Senhor te chama para a vida. Vem viver os teus propósitos. Vem viver os sonhos. Vem viver a vida que o Senhor tem para ti. O Senhor ainda não te levou, porque Ele ainda tem muita coisa para realizar na sua vida. E nessa noite nós cremos que o Senhor está ativando vocês ministerialmente, espiritualmente, emocionalmente. O Senhor te chama para dizer: eu estou contigo. Não temas, segura na minha mão, eu vou te conduzir. Eu sou o teu pastor. Eu sei os pensamentos de paz e prosperidade que eu tenho para o teu respeito. Eu sou fiel, eu te escuto. Eu não te rejeito, eu te escuto. Eu te amo, é incondicional. E eu sempre estive com você. E hoje eu estou te tirando nesse poço de lama. Hoje eu estou te tirando desse lugar de choro. Hoje eu estou te tirando desse vale de cinza. E estou te firmando na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa. Que o Senhor possa abençoar a sua família e que tudo que você aprendeu aqui você possa aplicar e viver uma vida mais abençoada em nome de Jesus. Até o próximo dia 2 de outubro, vamos estar aqui na nossa confraria. Obrigada e Deus abençoe.